Bem, então esse daqui vai ser a segunda parte do vídeo sobre o Anki e eu vou tratar sobre os 4 tópicos principais. Primeiro, Anki Web para pessoal de iPhone e depois como usar ChatGPT com o Anki, instalação, configuração do Anki para o computador e configuração do Yomitan com o Anki Web. Essas duas últimas partes é para PC, certo? E primeiro eu vou falar do Anki Web, pois na versão, né, para quem tem um iPhone, o Anki ele é pago, custa mais de R$100. Então o que as pessoas do Anki que está em iPhone, as pessoas usam desta forma, certo? É um Anki Web, você cria conta, account, faz login, certo? E você usa assim como um Android normal, só que apenas em versão browser, certo? E assim como está escrito aqui, né, você é basicamente o simples, né, que você não vai querer clicar nesse hard and easy, tudo bem? É só isso. E depois eu vou mostrar como que usa o ChatGPT para a configuração do Anki, certo? Esse daqui é o Anki do computador, né? Eu já está instalado. Então vamos pular para essa parte. Essa parte de ChatGPT para Anki para ChatGPT você dá para fazer no celular também. Instale o ChatGPT no celular e faça o mesmo processo, certo? O que a gente vai querer fazer nessa etapa é estudar ou fazer o ChatGPT criar o próprio flashcard, certo? Então, para isso a gente vai seguir os seguintes comandos, né? A gente vai fornecer alguns comandos para o ChatGPT criar arquivos, certos tipos de arquivos que o Anki possa ler para ele criar os flashcards, certo? O primeiro comando é falar para ele, né? Cria flashcards curtos e precisos para cada palavra sobre o tema dado em prompt 2. Ou seja, em prompt 2 a gente vai inserir o contexto, algo que a gente vai querer estudar, certo? Em idioma japonês, crie frase nas respostas. Esse daqui eu adicionei tardiamente, né? Depois. Esse daqui, né? Eu coloquei curtos e precisos. Você pode colocar frases longas entre tipo crie flashcards com perguntas bem mais formadas em caso que você queira estudar alguma matéria que não seja de idioma, ou até mesmo dentro do idioma você pode criar umas perguntas, por exemplo, o que seria o Kisito em japonês, né? Aí você tá brisando demais, mas a questão é a seguinte, você pode, né, modificar essa parte do começo para conseguir o ChatGPT conseguir entender quais tipos de flashcard, quais tipos de perguntas você vai querer que ele faça, certo? E depois a gente vai fornecer o dado sobre o tema, certo? Deixa eu ver aqui, vou pegar vou pegar aqui no Mushoku Tensei um dado, né, a sinopse, e eu vou fornecer aqui o texto. A gente vai querer fazer o flashcard desse tema, certo? E depois no prompt 3, criar flashcard em formato CSV. Esse daqui não pode mudar, é a parte onde o ChatGPT tem que ler e ele vai fazer o tipo de flashcard seguindo esse formato de arquivo, certo? A primeira coluna é para pergunta, a segunda coluna para as respostas. Use o ponto e vírgula para separar uma coluna da outra. Isso aqui significa que vai ficar desta forma, assim. Tem o ponto e vírgula, certo? Esse daqui vai ser o cartão de frente e esse daqui vai ser o cartão de trás, ou seja, a resposta, certo? Aqui o prompt 4, coloque na segunda coluna, nesse daqui, furigana entre parênteses. Furigana entre parênteses. Depois de cada kanji da primeira coluna, depois de kanji da primeira coluna, ou seja, na primeira coluna não terá furigana. Por que eu coloquei isso, né, essa parte segunda? Porque como eu estava fazendo, né, você não... eu tô repetindo muita coisa. Tô travando, né? Quando eu tentei, né, fazer essa primeira pergunta sem essa parte, o ChatGPT ele deu com furigana nessa parte, certo? Então, como a gente não quer que coloque furigana na segunda versão, ih, sumiu. Ou seja, não coloque furigana na primeira coluna. Porque a primeira vez que eu fiz, ele forneceu furigana nesse primeiro kanji. E a gente não quer isso, certo? E a gente vai querer fazer desta forma, certo? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como que é o formato que o Anki faz. Qual que é o formato que o Anki lê os cartões, certo? O Anki lê os cartões desta maneira, certo?
desta maneira, pergunta e resposta, certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona, só para o pessoal do computador, certo? Para o pessoal do celular, né? Apenas faça dessa forma, ou melhor, o arquivo vai ser... Esse daqui é a parte da frente, certo? Esse daqui é o Anki flashcard de áudio. E esse daqui vai ser a segunda coluna, certo? Essa daqui é a primeira coluna, essa parte. E a segunda coluna vai ser esse daqui, certo? Então a gente vai fornecer esse daqui para o ChatGPT, certo? Esse daqui ele vai entender como exemplo. Caso não dê certo em primeira vez, não fique preocupado que mesmo ele fornecendo o arquivo de download e não dando certo, tenta fazer desta forma, tipo, se ele forneceu entre parênteses o furigana aqui, certo? Você vai falar o quê? Produza de novo o mesmo arquivo, só que sem o furigana no primeiro arquivo, ó. Bem, acabou de girar, perfeito, aqui ó. Toshi to wa nan desu ka? Na primeira coluna, o que é a idade? E depois sai idade, ano. E o que a gente vai fazer, né? É o mesmo processo em celular. Instalou o arquivo, ele forneceu o arquivo, certo? Se não der certo, se alguma coisa tiver errado, faça, tipo, mais perguntas, né? Tipo, reformule a segunda coluna e coloque mais frases. Tipo, eu falei, né? A resposta não pode ser só uma única palavra, certo? Aí a gente vai abrir o Anki, isso daqui mesmo no celular. Clique no arquivo, importar o que a gente acabou de instalar aqui. Separado entre ponto e vírgula. Ok. Baralhos, teste ChatGPT. Vamos ver no painel mais rápido. Não está aqui. Esse daqui era o teste que eu estava fazendo antes. Onde que eu instalei? Importar. Ó, baralho. Vou criar um outro baralho só para testar. Vamos lá. Não, vamos colocar no baralho de chat, né? De teste mesmo. Escolho baralho aqui. Não, bora colocar no iEdict, né? Aí ele vai sincronizar no celular também. Básico. Separado. Ponto e vírgula, certo? Onze novos cartas importados, certo? Pré-visualização. A pergunta, essa daqui a primeira não é nada. Esse daqui vai ser o flashcard. Vai sair dessa forma, frente e o verso. Vamos ver aqui. Estudar agora. Perfeito. Esse daqui é o formato que você vai fazer o ChatGPT. O comando para o ChatGPT, certo? Você pode colocar, tipo, se você estiver estudando para prova, se você for estudante de ensino médio, Enem, né? Tipo, coloque as perguntas, né, dos Enems passados, das FUVESTs passados, das provas passadas, ou simplesmente fale para o ChatGPT assim: crie flashcard separado em ponto e vírgula, em que o frente, a primeira coluna, seja a pergunta e a segunda coluna, resposta. Você pode falar simplesmente normalmente assim, ele vai fornecer, né? E depois, né, você tem que falar assim: providencie o download desse arquivo. Senão, às vezes, ele apenas dá o próprio arquivo crua, né? O papel em cru. E ele não vai fornecer a função para download. E depois apenas façam ele ser importado no celular, certo? Agora vamos para a terceira parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre a instalação e configuração do Anki para o computador, certo? Vamos fechar aqui. Eu e meu amigo, chamado Juliano, ele fez um repositório aqui no GitHub. Basicamente é o propósito que esse vídeo e o vídeo anterior foi criado. Ele foi quem deu a ideia para o vídeo. Então, por favor, todo mundo, quando entrar nesse link, faça o favor de seguir o Juliano Amaral aqui, porque ele criou tudo sozinho para ajudar todos vocês os estudantes de japonês. Então, depois de chegar nessa parte, a gente vem aqui, sem demais delongas, Anki passo a passo, certo? Primeiramente, o que a gente vai querer fazer é instalar o Anki.
a gente vai clicar aqui e instalar o Anki. Para os pessoal do Mac também o mesmo processo, certo? Após instalar o Anki, nessa parte vocês não irão ter nada. Além de não ter nada, estará diferente que não vai ter essa parte. E como eu disse antes, na versão do celular, a gente vai tirar esses dois botões para a versão do computador, certo? E além disso, a gente tem as ferramentas onde a gente vai criar o tipos de variáveis, ou vamos dizer, tipo de algoritmos diferentes para SRS, né? No celular também é possível de configurar tipo de SRS, mas esse daqui é apenas para os entusiastas de Anki, certo? Bora esquecer essa parte e vamos para a segunda parte. Depois a gente vai colocar essas extensões onde a gente vai modificar, né? Para reduzir para 2 botões, a gente vai colocar essa parte e além disso colocar as conexões de Anki. A gente vai abrir todos esses links em azul, certo? Para quem não for estudante de japonês, pule esses dois que estão escritos em japonês. Com esses abas abertos, vocês vai colar, vai buscar esse número aqui, certo? Copia ela, uma de cada vez. Não faça... vamos lá, onde que é? E depois, vamos na ferramenta, extensões, em inglês está escrito add-on, ou Ctrl Shift A, clique ela, obter extensões e cole OK. A minha já está colado, então vai aparecer cada uma delas aqui, certo? Sobre as funções de cada uma, vai lá no GitHub e observem, cada um de nós pode ter esse número diferente, então não adianta só colar do vídeo, certo? Vocês mesmos vai lá no nesse GitHub, abram esses links que vai ver as funções de cada um. Esse daqui é o Pitch Accent do japonês. Esse daqui é o Advanced Browser, umas configurações para o Anki, certo? E depois a gente vai falar importando um deck. Sim, a gente, basicamente você ainda não tem deck, ou seja, você vai ter que instalar o deck. Aqui a gente deixou disponível um deck de Core 2K 6K, que é basicamente o que todos precisam, todos os iniciantes precisam para estudar japonês, iniciante e mediano, certo? Vai ter mais de 1000 palavras que é necessário, certo? E tem várias formas de falar com uma imagem, certo? Tudo pronto. Basicamente um deck mais forte que existe para aprender japonês atualmente, certo? E quando esse vídeo estiver saindo, eu vou fazer um deck para português e os pessoal para estudantes de inglês. Vou deixar aqui, certo? Depois que fazer a instalação desse arquivo, é o mesmo processo do ChatGPT arquivo. Vem aqui e clique abrir e você seleciona qual baralho, qual deck que você vai querer colocar essas coisas e certamente criar baralho, né? Tipo, você pode criar um novo, certo? Toques finais, certo? A gente agora vai ter que fazer algumas configurações no Anki, certo? Depois é a mesma coisa do pessoal do celular. Inclusive eu deveria ter falado isso lá no celular, hein? Se você configurar aqui no computador, ele vai ser automaticamente ser configurado no celular, certo? Vem aqui na engrenagem, clique nas opções e nessa parte, novos cartões por dia, você deixe entre 10 a 20. Eu tentei 32 uma vez, esse daqui é a quantidade de cartões novos por dia que você vai ver. Eu coloquei 32 só de brincadeira para ver ano passado, né? Porque já estamos em 2025 aqui. É muito, realmente. Coloque entre 20 a 10. Essa é uma recomendação do próprio Juliano, que fez os Anki mais de 100 dias em seguida. Ele tem um kill streak muito longo, né, desse Anki. Ele é basicamente jogador fanático do Anki. Então ele está aprendendo muito bem japonês em curto período de tempo. Então esses aqui são revisões máximas por dia. Deste em 9.999. O que essa parte vai fazer é que ele vai permitir a repetição, a quantidade que você quiser, como se fosse, se você colocar 10 ou 12 por aqui, a 12ª vez que você acertar algum cartão, ela não vai aparecer mais, ela vai ficar indisponível, certo? A gente não vai querer isso. Se você errar, é bom que visualize ela quantas vezes até você relembrar, certo? Esse aqui é uma configuração padrão, não é apenas uma minha recomendação, é uma recomendação universal, vamos assim dizer. E depois o Anki Sync, a gente vai querer sincronizar os passos do Anki com o computador, celular e web browser. E quando você tiver o computador com SSD quebrado, você vai poder carregar todos os dados, certo? Crie aqui conta na Anki Web. E depois de criar conta, o que você vai fazer? Vem aqui na sincronizar ou em ferramentas, gerenciar preferências, Ctrl P, rede. E você faz login aqui com sua senha e e-mail.
que acabou de criar aqui no Anki Web, certo? E depois será tudo sincronizado. Depois, como usar Anki e algumas dicas. Você vai abrir o Anki e clicar no seu deck. A cada carta aparecer, você souber o som e significado de cada carta, você passa a carta. Se não souber, aperte 1 para refazer a carta. Esse aqui é simplesmente é a forma mais básica, né, de utilizar. É o Juliano escrevendo. É importante que você leia, né, essa parte, porque é um comentário nosso, certo? E depois a gente vai querer falar para a quarta parte do vídeo, a última parte do vídeo, que é a configuração do Yomitan com o Web e Anki. Essa daqui é a parte mais importante, talvez, para os usuários de computador, pois lá no celular, lá na versão Android, nós vimos que é só fazer assim, copiar, colar, que no celular é muito fácil de usar o Anki, certo? Só que aqui no computador é um pouquinho complicado porque a gente vai ter que seguir alguns passos, certo? Eu vou mostrar esses seguintes passos, o que ela vai gerar, certo? Olha aqui, ó, a gente vai nesse baralho de lápis, certo? Vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou ativar o Yomitan, tá ativado. Tem essa palavra, Honki. Eu vou apertar Shift ou clicar direita, Look up for Yomitan. Eu vou clicar nesse mais, painel, Honki, acabou de ser carregado aqui no Anki, certo? A gente vai querer fazer esse processo. Esse daqui ainda não tem áudio mesmo tocando. Você vai clicar nesse verde aqui. Ele simplesmente acho que tem que recarregar. Ó. Nesse verde pequeno que você clicar, ele vai criar a versão com sonoro. Ele vai criar a versão com som, só que ele vai estar em hiragana, certo? Basicamente, o primeiro botão ele vai criar flashcard só com kanji e o depois só com hiragana e com som, certo? A gente vai querer fazer esse processo. E onde está escrito esse processo? No mesmo lugar, aqui, nesse Anki passo a passo. No final, eu deixei esses dois links. A gente vai abrir esses dois links, certo? Donkuri, Lápis e Jiten, certo? A gente vai fechar essa página. Primeiro, a gente vai nessa página do Jiten, que são os dicionários que a gente vai fazer implementação com o Anki. É a mesma coisa do iDict que estava no celular, certo? Tá na ordem já de mais útil ao menos usado, certo? Os mais úteis são Jitendex, JMedict ou JMNedict, certo? Façam um download de qualquer uma. Source Code, Downloads, Jitendex. Fez download, é o arquivo zip, certo? E depois de fazer o download, a gente vai querer colocar esse Yomitan, esse web browser pro Firefox, Edge ou Chrome, certo? A gente vai ativar ela e depois vem nas configurações, certo? Os dicionários, até na página do Yomitan tem os dicionários. Os dicionários estão prontos para coreano, mandarim ou cantonês. Então quem estiver estudando também esses idiomas talvez funcione. Eu não sei utilizar muito bem esse Yomitan para outros idiomas a não ser japonês, certo? Deixa eu ver se vamos ver o que acontece se eu clicar em versão português ou português japonês. Vamos testar ao vivo, certo? A gente acabou de instalar um dicionário e depois a gente vai clicar nesse configuração do Yomitan e a gente vai querer configurar para fazer esse negócio, certo? Primeiro você clica nesse avançado, certo? E essas partes profile, natural, general, né? Language, Japanese, show welcome, essa coisa deixa desligado, senão cada vez que você abrir o seu, abrir o navegador, ele vai ficar aparecendo, né, uma página de início. Essa parte a gente vai, você acabou de instalar o Jiten, certo?
No começo ela vai estar assim, ó. Tem alguns dicionários de padrão. Esses dicionários padrão, elas são muito ruins. Então deixe ativado apenas o DiTindex e o JMDict, aquele que você instalou, certo? Esses são mais úteis, certo? E depois disso, certo? Essa parte pula, appearance, result display, pop-up, audio, text spacing, pula, e a gente vai chegar nessa parte do Anki, certo? Primeiro, a gente vai deixar aberto o Anki, certo? Tem que deixar aberto, e depois liga essa parte, Enable Anki Integração, que ele vai fazer literalmente a sincronização do navegador com o Anki. E ele vai automaticamente coletar esse, talvez seja um número IP, estou escondendo esse número, certo? Anki Connect Server Address, certo? Para pessoa que não conseguir, né, tipo, ele vai automaticamente conseguir sincronizar o Anki. Se ele não conseguir sincronizar, é porque talvez nas extensões onde você deveria ter colocado o Anki Connect, certo? Você não tenha instalado ele. Depois que você instalou cada uma dessas extensões, você tem que abrir e fechar o Anki. Se você não fez isso, talvez ele não funcione, ou deve ser as versões de atualizações que você não pegou o novo do Anki, certo? Depois o Anki Connect, se você não estiver conseguindo achar esse número, nessa parte vai estar, né, quando você clicar, fazer o double click aqui no Anki Connect, ela vai aparecer os números, né? O primeiro é o Web Bind Address e depois o Web Bind Port, né? 876, opa, tá falando, esquece. Basicamente, se você acha que estiver ligado com VPN, acho que ele não vai ligar, certo? Você tem que desativar o VPN nos primeiros momentos. Depois a gente vai vir nessa parte mais importante, certo? Clique aqui no Anki Card Format. Deixe grande. E primeiro a gente vai ver o deck, certo? Deck aqui. Se você está com o Anki aberto, você cria qualquer deck, certo? Onde você vai querer que esses kanjis fiquem armazenados. Depois o modelo a gente vai colocar o lápis, certo? Deck lápis porque a gente está criando a partir do cara que chama lápis, né? O Donkori. Esse cara basicamente é um servidor que eu entrei, e o cara basicamente criou é um desenvolvedor e um entusiasta do Anki, que basicamente criou essa coisa para nós. O que a gente vai fazer é copiar o que está aqui no GitHub. Eu imagino que são muitas pessoas novatos também utilizando o GitHub. O GitHub é basicamente uma página que tem o README, certo? Essa parte você vai fazer basicamente o copiar e colar, né? Tá, todos os processos que você consegue fazer para desenvolvimento do Anki ou configuração de diversificação do Anki. Ou às vezes você pode até copiar e colar aqui para automaticamente ir lá na versão do Git, certo? Isso daí é mais avançado. E depois a gente vai fazer copiar aqui e colar, copiar aqui, colar para cada uma, certo? Copia e cola. Só aqui no main definition você não vai colar, certo? Aqui no main definition, o que você vai fazer é selecionar lá embaixo o dicionário que você acabou de instalar, certo? Vai aparecer o dicionário lá embaixo ou na ordem dos alfabetos, certo? Main definition não cola, você escolhe dicionário. Depois sentences, cola, certo? Glossary, glossário. Pit position, pit categories, aqui não tem, então deixa em branco. Frequency, frequências, certo? Frequency sort, copia e cola. Depois que colou tudo, clica aqui, fechou, ponto final. Acabou com as configurações do Anki 100%. E depois, se você quiser mudar o tamanho das letras, você pode fazer, certo? Eu vou ensinar a última parte aqui, alguma coisa que eu não expliquei, certo? Como a minha tem dois dicionários, certo? Aqui tem um dicionário de DiTindex e o segundo de JMDict. Se eu quiser fazer o cartão, né, o flashcard desse kanji isekai, eu posso clicar nesse e nesse, ou deixa eu ver, JMDict, clicar nesse e clicar no mais. O que vai acontecer lá no Anki isekai, vai aparecer o significado do JMDict, certo? Você clica nesse roxinho e ele vai aparecer o significado, certo?
Ou se você clicar nesse livrinho, ele vai abrir o Anki automaticamente para você mesmo conseguir colocar mais informação. Isso daqui significa Isekai, certo? Você pode colocar as suas notas assim. Esse basicamente é a forma como você utiliza o Anki para o computador. Vamos tentar ver aqui a última parte, né? Como que faz para esse negócio que eu acabei instalando, né? Não sei o que significa.